Mais uma vez, queremos dar boa noite aos amados irmãos em Cristo, graça e paz, aos irmãos que estão nos acompanhando. Hoje é dia de nosso estudo bíblico aqui. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, mas hoje à noite eu gostaria de fazer uma leitura na carta que o apóstolo Paulo também escreveu a Tito. Pode abrir a sua Bíblia em Tito, no capítulo 2, Tito, capítulo 2, versículo 11 até o final do versículo 15. Então, a leitura será feita em Tito, capítulo 2, de 11 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Deus abençoe a sua palavra e aplique-a aos nossos corações. Senhor Deus, nosso Pai, é uma alegria novamente poder estar no final de um dia, início da noite, na tua casa dedicada à adoração ao Senhor, à oração, mas também, Pai, à instrução da tua palavra. Queremos nos alimentar, Senhor, da tua palavra. Sabemos que para isso nós precisamos, necessitamos, dependemos totalmente do autor dessa palavra, que é o teu Santo Espírito. Que ele venha nos ensinar hoje à noite, que ele seja o nosso professor nessa noite, revelando as coisas que a ti pertencem aos nossos corações. E que possamos, Pai, estar com os corações abertos para receber a tua palavra. Sabemos que ela é útil para o ensino, para a educação, para a repreensão, para a correção, para que o homem de Deus seja educado e assim perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, Senhor, trata comigo, trata conosco mesmo, através do ensino da tua palavra. Alimenta a tua igreja, alimenta o teu povo, desafia-nos, Senhor, nessa noite. E se também há entre nós um amigo, amiga, que está assistindo, ouvindo esse estudo, que a tua palavra, Pai, venha também como uma palavra de salvação. E assim nós entregamos esse trabalho em tuas mãos. Engrandece o teu nome, Pai. Exalta o nome de Jesus nessa noite. E assim nós te pedimos, desde já agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, amigos, talvez alguém está nos vendo pela primeira vez. Às terças-feiras nós estamos estudando um livro, e esse livro é o livro de Colossenses. Paulo está preso ali em Roma e ele escreveu várias cartas da prisão, e uma delas é Colossenses. Então, Colossenses no capítulo 1, nós estamos ainda no início dos estudos. Então, Colossenses capítulo 1, no verso 1, diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros,
da parte de Deus, o nosso Pai. Chegamos na parte que o apóstolo Paulo, ele identifica os destinatários desta carta. Nós temos visto que essa carta foi enviada não para a população ali de Colossos, não foi para o povo de Colossos em geral, mas para um povo bem específico, até um pequeno povo. E aqui Paulo os identifica como, verso 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus, que se encontram em Colossos. Então, foi para um povo específico, ao qual Paulo os nomeia, dá o nome de santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus. E nós estávamos vendo, assim, 3 características que está aqui, né, nesses versos, de quem, aliás, 3 características desse povo ao qual Paulo os chama de santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus. Então nós estamos vendo quem realmente eles eram. Depois estamos vendo quem eles são e o que realmente eles têm. Característica desse povo peculiar, específico, chamado santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus. Então nós vimos alguns estudos atrás quem eles eram. Aí nós vimos que esse povo que Paulo diz aqui, que são santos e fiéis, eles eram um povo que pertencia a um império. Esse império chamado o Império das Trevas, um reino das trevas, ou seja, pertenciam a um rei, a uma autoridade, a um povo dominado pelo poder, um povo sob a jurisdição de uma pessoa, uma personalidade chamado Diabo, Satanás. Então, era o povo mesmo que vivia nas trevas. E nós vimos aqui no versículo 13 desse mesmo capítulo que Paulo agora, mostra quem eles são. Então, Paulo diz aqui: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, era um povo que pertencia ao império das trevas, no qual tinha um rei, um soberano, um príncipe, aliás, continua existindo esse império das trevas. E algo aconteceu que eles foram transportados, libertados desse império para outro império. O império, como Paulo diz aqui, para o império do reino do Filho do seu amor. E através de uma pessoa, ele diz aqui, ele. E nós vamos ver mais à frente que esse ele é a pessoa de Jesus Cristo. Ele nos libertou, ele os libertou desse império das trevas e transportou para outro reino, o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus. E através de uma obra, através de a realização de uma obra, que nós assim falamos, está aqui no verso 14, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados, ou seja, a libertação foi feita por Jesus Cristo, que libertou esse povo da escravidão do pecado, através do sacrifício que ele fez pelo pecado, derramando o seu sangue como preço, como pagamento pelo pecado, e assim dando a remissão, ou seja, o perdão dos pecados. Então é isso que ele diz aqui, no qual, ou seja, em Cristo temos a redenção, a libertação pela remissão dos pecados. Então foi isso que ele fez, A partir daí, esse povo liberto é dado o nome de santo, salvo por Jesus Cristo, receberam a libertação, receberam a salvação. Então passaram de
escravos do diabo para escravos de Cristo, servos de Satanás para servos de Cristo, e assim denominados santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus. E vimos isso nos últimos estudos. E semana passada nós começamos a ver o que eles têm, né? Então, aqui no verso 2 diz: aos santos e fiéis em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai. Então, quem eles eram? Escravos de Satanás, pertenciam ao reino das trevas. Quem eles são? Agora, salvos por Jesus Cristo, santos em Cristo Jesus, receberam a libertação, a salvação, e passaram agora a pertencer ao reino de Deus. E o que eles têm, amados? Somente esse povo que pertence a Deus, chamado povo de Deus, salvo por Jesus Cristo, em Cristo Jesus, eles têm, não é? Paulo diz aqui, a graça e a paz, veja, da parte de Deus. Então, é vinda de Deus, somente de Deus, vem de Deus, é um presente de Deus a esse povo peculiar, a esse povo específico. Então, o que eles têm, né? Paulo diz aqui, a graça e a paz. E aí, irmãos, nós estamos aplicando para nós hoje, até nessa noite aqui. E essa palavra é até para te animar, para te alegrar, né? Para nos regozijarmos, porque também como os amados irmãos ali em Colossos, hoje aqui, até nessa noite, não com amados irmãos presentes, mas em muitas casas, você também, assim como o povo de Colossos, você, né, que é salvo por Jesus Cristo, você pertencia a outro reino, ao império das trevas. Agora, você é salvo por Jesus Cristo, santo em Cristo Jesus. E agora você tem o que eles tinham também, a graça e a paz. E aí, amados irmãos, semana passada, sempre que se fala de graça e paz, né, é bom a gente até recordar, relembrar o que é realmente o que nós temos. O que é realmente a graça e a paz que vem da parte de Deus. Então, semana passada nós estávamos olhando o que é essa graça que nós temos. E, irmãos, como definição de graça, nós vimos, né, semana passada, graça é realmente um favor, é um dom, é um presente imerecido. Na verdade, nenhum de nós merecíamos, nenhum homem que nasce nesse mundo merece realmente a graça de Deus. Nós nascemos já destituído da glória, destituído da graça de Deus. Nós já nascemos como homens e mulheres desgraçados, dominados pelo pecado. Mas aprove a Deus, por isso que eu levei os amados irmãos lá para Tito, e é onde nós vamos. Aprove a Deus, né, manifestar a sua graça a todos os homens, ou seja, é um dom de Deus, é um presente de Deus, é um favor imerecido. Para quem não estava, eu até peguei duas definições de graça de dois homens de Deus, até de séculos passados, um chamado pastor Abraham Booth. Em 1768 ele publicou um livro chamado O Reinado da Graça, e ele define graça como o eterno e absolutamente livre favor de Deus concedido a pessoas, a homens realmente indignos e culpados, na doação de bênçãos espirituais e eternas. Então, é o favor de Deus a pessoas que não mereciam, né, esse favor, mas que Deus dá de forma graciosa
doa, né, essas bênçãos espirituais e até eternas. Outro também, a W. Pink, outro pastor, ele diz assim: é o favor de Deus demonstrado na pessoa, né? Há pessoas que não só não possuem merecimento próprios, mas são totalmente merecedoras do inferno, da perdição. Então, resumindo, né, é um favor imerecido, que nós não merecíamos, mas aprove a Deus, né, doar graciosamente a pessoas imerecedoras. Então, é uma definição assim de graça. E aqui no capítulo 2 de Tito, nós estamos vendo a multiforme graça de Deus, porque a graça de Deus, ela se revela, a multiforme graça de Deus, em vários aspectos, em várias, se expressa de várias maneiras. E aqui o apóstolo Pedro, ele escrevendo em 1 Pedro 4,10, ele diz, né, a multiforme graça de Deus, a manifestação da graça de Deus de várias formas. E ele diz assim: o Deus de toda a graça. E semana passada, amado, nós estávamos vendo essas multiformes variações da graça de Deus. E a primeira, o Paulo escrevendo ao Timóteo diz: olha, porquanto a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, né? Uma graça mesmo que foi manifesta para todos. E nós vimos que, infelizmente, não são todos que vão realmente receber essa graça salvífica, esse presente de Deus. Mas aqueles a quem Deus escolheu, aqueles a quem Deus predestinou, esses vão sim receber a graça, né? Como muitos até estão nos ouvindo, eu também recebi essa graça de Deus na minha vida. A graça salvífica, como lá em Efésios diz, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, Deus nos deu essa graça salvadora, né? Através que nós recebemos pela fé. Que a fé é um dom de Deus. Acreditar que Deus realmente fez essa obra através de Jesus Cristo. Então, nós vimos isso. Então, para eles, para os filhos de Deus, ele já tem, né? Pertence a essa graça salvadora. Aliás, nós vimos também que nós vivemos já no reino da graça de Deus, porque nós fomos livres, né, do reino das trevas, do reino do pecado. Então, essa graça, ela passa a ser um reinado, o reinado da graça de Deus. O Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele é bem claro em relação a isso. Nós não estávamos no reino do pecado, no reino das trevas, mas passamos agora, né, para o reino da graça de Deus. Então, Romanos capítulo 5, versículo 20, diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Deus deu a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, a lei foi dada para realçar, para aumentar, para assim sobressair a ofensa, o pecado, mostrando que nós somos pecadores, estávamos debaixo, né, do reinado do pecado. Mas diz aqui: aonde abundou o pecado, aonde o pecado foi realmente, né, abundante, diz aqui, superabundou. A graça foi maior, transbordou a graça de Deus. A fim de quê? Qual o motivo? Porque ela foi dada. Diz aqui, a fim de quê? Como o pecado, né, reinou pela morte, ou seja, o salário do pecado é a morte, e o pecado é a transgressão da lei de Deus, e a lei de Deus foi dada para realçar em nós que somos pecadores,
transgressores da lei. Então, aonde abundou o pecado, diz assim também superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou a morte, assim também reinasse, veja, a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo Jesus. Então passamos do reino das trevas, do reino do pecado, para o reinado da graça de Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós estamos agora no reino da graça, né? E isso acontece no momento da nossa libertação. Você passa a pertencer e a viver sob o reinado da graça. Então, Tito lá, Paulo escrevendo a Tito, ele continua falando sobre esse reinado da graça, né? Então, Tito 2,12 diz assim: a graça não só salvadora, mas essa graça, diz aqui, olha, no verso 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, os que estão sob o reinado da graça de Deus, né, eles vão viver agora, vão andar, vão caminhar nesse mundo sob, né, a orientação da graça de Deus. Então Paulo diz aqui, essa graça não só ela é salvadora, mas essa graça agora ela é uma graça educadora, ou seja, uma graça instrutora, né? Uma graça mesmo com fim, um propósito de nos levar à santificação, ou seja, uma graça santificadora, não só salvadora, mas agora santificadora, ou seja, essa graça que nos educa, nos instrui, nos ensina a viver nesse presente século como um povo exclusivo, como um povo diferente, como um povo realmente chamado santos e fiéis em Cristo Jesus, como o povo de Deus. Então, veja, né, a multiforme graça de Deus, agora como educadora. E diz aqui, né, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, amados, é a graça que nos ensina a viver. E aqui é bem claro, né, como nós devemos viver. Paulo fala de santos que vivem em Colossos, mas os santos que vivem em Manaus e a qualquer outra parte desse mundo, né? Ou seja, o santo, nós aprendemos, é o salvo por Jesus Cristo. E o santo deve viver como um salvo por Jesus Cristo, em santificação, em santidade de vida. Nós aprendemos que a salvação, em termos de posição, né, ela já é completa. A tão grande salvação, uma vez salvos, salvos para sempre. Uma vez salvos, já em termos de posição, nós já estamos, a Bíblia diz, assentado em lugares celestiais em Cristo. Salvo hoje, se Deus nos chamar, nós vamos direto para a glória, né? Mas enquanto estamos vivendo, existe um processo chamado de santificação. É a prova, é a evidência do salvo, é a prova, é a evidência do santo em Cristo Jesus, que ele está agora sendo santificado. E nesse reino, no novo reino de Deus, né, nós estamos e devemos estar nesse progresso em santidade de vida, ou seja, deixando de um estado e passando para outro estado, né? Da perdição para a salvação, como diz o Paulo aqui, né? Da impiedade para uma vida piedosa. Como diz aqui, impiedade é a qualidade do ímpio,
O ímpio vive na impiedade, mas o santo, o salvo, irmãos, ele deve viver no presente século, né, de uma forma piedosa, como diz aqui, de uma forma justa, de uma forma sensata. E quem vai nos ajudar a viver, quem vai nos educar, quem vai nos instruir, é a graça de Deus, né, implantada em nós através do Espírito Santo que habita em cada um filho de Deus. Então, a presença do Espírito Santo nos dá essa graça de nos ensinar, de nos instruir. Então, através da palavra de Deus, né? Se você ver aqui um pouquinho, em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, a graça de Deus usa a palavra de Deus para nos instruir. Então diz aqui, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. A utilidade da palavra de Deus, né? Diz aqui, é para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com o propósito de quê? A fim de que o homem de Deus, não é o homem do mundo não, mas o povo de Deus, o santo, diz aqui, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E nós sabemos que isso é um processo, a santificação, né? Ela tem que ser, é permanente, é contínuo, é a ação do Espírito Santo no reinado da graça de Deus nas nossas vidas. É maravilhoso isso, amados irmãos. Então, volte lá em Romanos, né? Esse processo de santificação, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele diz assim, aonde reinou o pecado, né? Agora reina a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí vem aquela pergunta, até que o pastor está estudando, recorrente, né? Então o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, se nós estamos, né, na época da graça, então vamos pecar à vontade porque a graça é superabundante, ela abunda, né? Mas Paulo diz, de modo nenhum, de forma nenhuma. Como, né? Nós devemos ainda andar em pecado, nós que já estamos no outro reino, no reino da graça de Deus. E ele diz aqui no versículo 2, olha, não reine, né? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade, né? Como Paulo diz lá, da iniquidade, da prática do iníquo. Não, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como, veja, instrumento de justiça. Não mais como instrumento de iniquidade, mas agora como instrumento de justiça. Veja a diferença, né, dos dois reinos. Então Paulo diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, não mais te domina, né? Pois não estáis debaixo da lei, tá vendo? E agora sim da graça, debaixo do reinado da graça de Deus. Então, como esse novo reino, esse novo reinado, o que tem que prevalecer é a santidade, é a santificação. E aí nós somos assim exortados, né, a andar de um modo diferente. O apóstolo Paulo, amados irmãos, ele escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, aliás, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele fala disso. Ele diz assim, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes
quanto à maneira, veja, que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Isso é muito especial. Ou seja, o salvo, o santo, que está mesmo nesse processo de santificação, ele diz aqui, de maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Então, continueis progredindo, né? Cada vez mais. Continueis andando cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Ou seja, a graça agora educadora, instrutora, que vem pela palavra de Deus, que nos instrui, né? Diz aqui, instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus para os filhos dele, está aqui, irmãos, bem claro, né? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a sua santificação, a minha santificação. Essa é a vontade de Deus. Aliás, Deus expressa na sua palavra, né, a vontade dele. E uma das vontades de Deus é essa, a vossa santificação para o povo de Deus, para o Filho de Deus. Mas a outra vontade de Deus, amados, é a salvação do ímpio. O apóstolo Pedro, lá escrevendo, ele diz: pois esta é a vontade de Deus. Deus não se compraz na morte do ímpio, né? A vontade de Deus é que todo homem chegue ao arrependimento, chegue à salvação. Mas dos seus filhos, amados, é realmente a santificação. Então, quem nos vai educar? Quem vai nos instruir? Quem vai nos corrigir? Quem vai nos disciplinar para que cheguemos à santificação? É a bendita graça educadora, né? Educando-nos. Então, Paulo diz aqui, a vossa santificação. E volte aqui um pouquinho, né? Em Tito, no capítulo 2, no versículo 12. Então, diz assim, olha, a graça de Deus, né? Ela passa a ser educadora para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Então nós vamos ser instruídos pela graça de Deus, nós vamos ser educados pela graça de Deus para nos santificar. E santificação é deixar um estado anterior, né, para outro posterior. Então aqui, o que nós devemos deixar? Está bem claro, né? Renegadas. A palavra renegar, é realmente renunciar, rejeitar, recusar, repudiar, declinar, abdicar, nos afastar, ou seja, deixar. Isso que é a palavra, como diz aqui, renegado o quê? A impiedade, aquilo que é a qualidade do ímpio, aquilo que outrora nós praticávamos normalmente, as obras da carne. A Bíblia diz que outrora nós estávamos ainda agindo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, realmente da iniquidade. Mas agora não. Então, há várias passagens das Escrituras que nos exortam a isso, né? Veja, mesmo aqui em Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8 e no versículo 13. Romanos 8, 13, melhor 12. Diz assim, olha: assim, pois, irmãos, somos devedores
não mais a carne como se constrangidos a viver segundo a carne, mais, né? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. É naturalmente aquele que anda fazendo a vontade da carne, praticando as obras da carne, caminha, eu digo assim, a passos largos para o inferno, para a morte, para a perdição. Mas diz aqui, se pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus que nos dá, né, a graça de viver essa nova vida, se pelo Espírito mortificardes, ou seja, né, fazer morrer, deixar, abandonar, renegar os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados, educados, né, instruídos pelo Espírito de Deus, que habita em ti, que habita em mim, que habita em cada filho de Deus, diz aqui, são os filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, olha só, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. Papai, né? Deus é o nosso Pai, diz aqui, e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, amados, a garantia que você e eu, que nós somos filhos de Deus, não é que você assinou o livro dessa igreja de membro, ou pertence a uma denominação, ou, né, enfim, pertence à igreja A, B ou C, não. A garantia que você é filho de Deus é que você tem o Espírito Santo habitando em ti. E quem testifica contigo mesmo é o Espírito Santo de Deus com o teu espírito, que você realmente é filho de Deus. Então, os filhos de Deus, irmãos, diz aqui, né? Mortificam os efeitos da carne e anda mesmo pelo Espírito Santo. Veja mais aqui, Efésios capítulo 4, no versículo 17. É a graça que nos ensina a viver. Diz aqui, Efésios capítulo 4, verso 17. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico. Não mais andeis, tá vendo? Renegada as paixões. Não mais andeis. Como também andam. Quem? Os gentios. Aquele que não é filho de Deus, é chamado gentio, né? O ímpio, o iníquo, praticando as obras de iniquidade. Então diz aqui, não mais andeis como também andam os gentios. Aí fala a característica do iníquo, do filho da iniquidade. Diz aqui, olha, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade mental. Continua. Obscurecido de entendimento, cegueira mesmo, espiritual, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, ignorância espiritual, ignorância moral, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, insensatos, né, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza, depravação mesmo total. Assim anda, né, o iníquo, o ímpio. Verso 20. Mas não foi assim que aprendestes, está vendo, amados? Fostes instruídos, a graça de Deus que se revelou agora educadora,
instrutora, não fostes assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade que há em Jesus. Veja, no sentido de que, quanto ao trato passado, né, olha a palavra de novo, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, dos desejos do engano, e vos, veja, renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Olha a diferença, não é? Vamos ver mais alguns versos. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, o livro que nós estamos estudando, no verso 22. No 21, olha, e a vós outros também, que outrora, né, no passado, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Eram quem eles eram, né? Mas agora, diz aqui o verso 20, agora, como filhos de Deus, andando, vivendo debaixo do reino da graça, diz aqui, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, veja, santos, santificados, inculpáveis e irrepreensíveis. Estão vendo, amados irmãos, a importância dessa graça? No capítulo 3 aqui, de Colossenses, olha o verbo novamente, fazei, Colossenses 3:5, fazei morrer a vossa natureza terrena. É a mesma palavra aqui, abandonar, né? Deixar, renegar, abandonar, pois fazei morrer a vossa natureza terrena. Veja, ele diz, dá uma lista de coisas, né? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas, diz aqui a palavra, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência, né? Mas nós não, diz aqui. Ora, nessas mesmas coisas, veja o verbo no passado, andastes, vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Era a nossa prática, era o costume, né? Era a nossa maneira de andar. Paulo continua, agora, olha de novo a palavra, porém, despojai-vos, deixar, renegar, abandonar, não é? Igualmente, tudo isto, olha a relação, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que, olha de novo a palavra, vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, é muito claro, né? Olha, ele continua, onde não pode haver grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, os filhos de Deus, né? Como diz aqui, porém Cristo é tudo em todos. Nesse povo, ele libertou, chamado povo de Deus, santos que vivem, né, em Colossos, santos que vivem em Manaus, por que não, né? Olha, diz aqui, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E vai uma relação maravilhosa. Então, irmãos, temos muitos versículos, né, sobre a santidade, a santificação. Hebreus 12:14 diz: buscai, persegui a paz com todo e a santificação, sem a qual, ou seja, sem a santificação, ninguém verá Deus, diz a sua palavra. Então, quando Paulo fala dessa graça educadora, instrutora, né, é como nos ensina a viver. Então, deixando, volte lá, renegar das paixões e as impiedades mundanas, agora o outro lado, né? Vivamos essa nova vida. Vivamos, diz aqui, no presente século. É agora, meu amado. É nesse exato momento. É hoje. É a partir de agora. Então esse é o desafio para cada filho de Deus. Para mim, para você, para todos nós. De deixar, né, renegar e agora diz aqui, viver de uma nova maneira. E aqui Paulo diz, né, vivamos no presente século. Ele diz sensata, ou seja, uma vida equilibrada, uma vida mesmo moderada, tom mesmo de conciliação, exercitando, praticando o fruto do Espírito Santo, né? Veja aí, Gálatas capítulo 5, no versículo 22, acredito. Gálatas 5, 22 mas diz aqui, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então Paulo diz, né, vivamos no presente século uma vida sensata. Ele fala outra coisa, né, justa. Vem realmente de justiça. O Senhor Jesus lá no Sermão do Monte diz, bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça. Nós vivemos num mundo de injustiça, não é? Mas o santo, salvo, aquele que está em santificação, ele vai procurar viver de uma forma sensata, justa. E Paulo diz aqui, de uma forma piedosa, piedosamente. É a característica mesmo do Filho de Deus, viver dessa forma. Aliás, Romanos no capítulo 14, Romanos capítulo 14 diz aqui, olha só, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus, o reino da graça de Deus, não é comida nem bebida. Em outras palavras, o reino de Deus não são coisas temporais, coisas materiais, coisas mundanas, né? Mas o reino de Deus, diz aqui, é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É uma coisa maravilhosa, né? Só há alegria verdadeira quando há paz. E só há paz verdadeira quando há justiça. E o reino de Deus, por característica, é paz, alegria e justiça. E lembra, amados, nós já estamos vivendo no reino da graça de Deus, que foi implantado em nossos corações. O mundo ainda não está vivendo plenamente esse reino, mas nos nossos corações já, né? Em cada coração, em cada filho de Deus há verdadeiramente o reino
da graça de Deus, deve habitar a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo. Então, veja bem, né, essa graça que eles têm. Irmãos, temos a graça salvadora, temos a graça educadora, e tem mais, temos a graça sustentadora desse reino, a graça que nos sustenta, a graça que te sustenta, ou seja, a graça que é suficiente para mim. E o apóstolo Paulo descreveu muito bem lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo experimentou nessa graça que é suficiente para a sua vida. Lembra, Paulo, no capítulo 12, ele fala de uma visão que ele teve e Deus tinha colocado nele um espinho na carne, até para esbofeteá-lo, devido às grandes revelações que Deus lhes deu, para que ele não se ensoberbecesse com a grandiosidade das revelações. Lembra que no começo a Paulo foi mesmo dado por Deus, né? Os mistérios de Deus revelado a ele, foi revelado a Paulo. Então Paulo teve coisas maravilhosas dadas por Deus. Ele fala até de inefáveis, né? Mas diz aqui, olha, verso 7: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne. Nós não sabemos, né? Pode ter sido a coisa da visão, alguns dizem, né? Uma coisa de saúde, mas enfim, ele só diz que foi posto um espinho na carne, um mensageiro do diabo, de Satanás, para me esbofetear, machucar, né? Me humilhar, dizer quem era realmente o Paulo, né? A fim de que não me exalte. A Bíblia fala, né? Deus resiste ao orgulhoso e exalta o humilde. Quem quer exaltar, Deus vai humilhar, mas o humilde Deus exalta. Então diz aqui, por causa disto, Paulo orou, meu amado, minha amada. Ele diz: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Lembra que Deus, Ele ouve, Ele escuta a oração dos seus filhos, a oração dos seus servos. E a palavra de Deus diz: quanto é eficaz a súplica de um justo, de um filho de Deus. Mas Deus aqui não atendeu a oração do Paulo. Muitas vezes Deus não atende porque não é a vontade do Paulo, mas era a vontade de Deus, era necessário esse espinho na carne na vida do Paulo. Então diz o Paulo aqui, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas olha o que ele me disse, que Deus disse para Paulo: olha, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te sustenta no meio dessas coisas, né? Diz aqui, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na tua fraqueza que o meu poder vai se aperfeiçoar, vai realçar. De boa vontade, pois, Paulo diz, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto, veja, prazer nas fraquezas. Paulo não está dizendo aqui que ele sente prazer das fraquezas. Ninguém, amado irmão, gosta, né, de injúria, de necessidade, de perseguição, de angústia, de dor, do que seja. Ninguém gosta né, dessas coisas, mas Paulo diz aqui,
mas que pelo que eu sinto prazer nas, porque quando eu estou nelas, irmãos, Deus não vai te tirar das, né? Mas estando nelas, diz aqui, olha o que ele diz, porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aí o poder de Deus vai se revelar, a graça, né? Essa graça sustentadora. E o tempo está indo embora, mas tem a graça também, amado, supridora. A graça que vai suprir cada uma das tuas necessidades. Lembra que Jesus disse, aquele que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que na nossa pobreza nos tornássemos ricos, ricos em graça, né? A graça de Deus, realmente, quando ele diz lá em Filipenses 4, né? Vamos rapidinho aqui, Filipenses capítulo 4 e versículo 13 nós passamos. Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Não é que eu posso fazer qualquer coisa, não. Se ele quiser que eu faça, ele vai me dar o poder, vai me fortalecer de fazer pela sua vontade, né? Vai me dar a graça necessária. Mas no verso 19 ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, e não das nossas vontades. Então a graça salvadora, a graça educadora, a graça sustentadora, a graça supridora. E finalizando aqui, irmãos, hoje à noite, Tito, volte lá, capítulo 2, e no versículo 13. Paulo fala, né? A graça, essa bendita graça, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. E aqui, irmãos, a graça glorificadora, que te anima, que te alegra, irmãos. A graça salvadora, a graça santificadora e, finalmente, a graça glorificadora. Estamos aguardando. É pela graça que você vai para a glória. É pela graça de Deus que você já está, né, na glória, aguardando com expectativa. E o salmista diz: porque a tua graça é melhor que a vida. Sabe, amados, nós estamos com essa bendita esperança. E quem nos dá essa bendita esperança é a graça de Deus. Por isso que nós estamos, né, no reinado da graça de Deus. Que Deus possa nos animar hoje à noite, nos alegrar, né, através da sua palavra. Crente, irmãos, o que nós éramos? Filhos da perdição, filhos do diabo, estávamos no reinado do pecado. Que nós somos agora, filhos de Deus, salvos por Jesus Cristo, santos em Cristo Jesus, pela sua graça, né? E o que nós temos? A graça salvadora, a graça educadora, sustentadora, essa graça supridora e essa graça glorificadora. Já já nós estaremos para sempre, né, usufruindo dessa bendita graça de Deus. E com a graça nós vamos ver para a semana, vem a paz, né? Que eles têm a graça e a paz da parte de Deus.
A paz é a consequência, né, da graça de Deus. Deus te ajude. E você, meu amado, ainda não recebeu essa graça salvadora. Felizmente você ainda está. Você ainda é povo escravizado pelo pecado. Mas a graça que é suficiente para salvar está à tua inteira disposição. É pela graça que vós sois salvos. É uma obra de fé. É Deus que dá. Peça a Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te salvar. Pai, muito obrigado, Senhor. E nos ajuda, Pai, até nos perdoa por falta mesmo até de compreensão, por vocabulário curto. Ficamos até insatisfeitos, decepcionados, porque a Tua graça é infinita, é grandiosa, é gloriosa, é majestosa, é maravilhosa. Tua graça é maior que a vida. E nos sentimos muito pequenos até em descrever a multiforme graça de Deus. Nos perdoa, Senhor, mas tentamos passar um pouquinho do que é a Tua graça. Que a Tua palavra encontre guarida nos corações hoje à noite. E assim, Pai, exalta a maravilhosa graça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós entregamos todos em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado pela sua assistência. E amanhã, novamente aqui às 7h30, 19h30, nós temos outro estudo bíblico. O pastor Nivan está aqui para alimentar o povo de Deus. Assista, se alimente com a palavra de Deus. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Amém.